Estamos de volta com o TVE Notícias, que realiza agora a segunda entrevista de um total de 10 que serão realizadas com candidatos ao Senado Federal. Hoje, o entrevistado é Francisco José, da Rede Sustentabilidade. A ordem das entrevistas foi definida por meio de sorteio, realizado aqui no IRDEB, com a presença de representantes dos candidatos. A última entrevista da série vai ser no dia 18 de setembro. A ordem e o nome de cada candidato podem ser conferidos no nosso site ou nas nossas redes sociais. Além do canal 10.1, todas as entrevistas serão transmitidas ao vivo pelo nosso Facebook e também pelo portal e exibidas no dia seguinte na Rádio Educador FM às 6h30 da noite. Foram definidos 10 temas. São eles: reforma tributária, reforma política, justiça, investimentos públicos, reforma trabalhista, reforma da Previdência, segurança pública, saúde, educação e também sobre a coligação que o candidato faz parte nessas eleições. Cada candidato vai responder a 7 perguntas que eles mesmos vão sortear na hora aqui no estúdio. No total, serão disponibilizados 2 minutos para cada tema sorteado, mais 3 minutos para as considerações finais, totalizando 20 minutos. O candidato da rede, Francisco José, é advogado, especialista em políticas públicas, membro titular do Conselho de Ética Nacional da Rede. Entrou na militância política em 1982, foi secretário de Planejamento e Projetos Especiais do município de Pojuca, de 2013 a 2016. Boa noite, candidato. Boa noite, Jonathan. Vamos ao primeiro tema? Já. Então, deixa eu dar só uma boa noite aos telespectadores e aos internautas. Investimentos públicos. Bem, vamos lá. O Congresso Nacional, o candidato aprovou em 2017 uma emenda constitucional que congela o aumento dos investimentos públicos pelos próximos 20 anos. Qual a avaliação do senhor sobre essa decisão? E queria saber se o senhor tem uma proposta para mudar este cenário. Bom, essa emenda, essa PEC, na verdade, ela é um ato de covardia de quem estava lá sentado para com a sociedade brasileira, para com esta e futuras gerações do Brasil. Essa é uma forma de devolver o Brasil ao período colonial, da escravidão, período arcaico. Isso é um crime que foi cometido com essa PEC. A proposta é que no meu primeiro dia de trabalho no Senado, na primeira semana, eu tenho uma ordem de prioridade do que eu vou apresentar logo que sentar na cadeira. Primeiro porque eu tenho quase certeza que vou ser eleito, porque o povo da Bahia não aguenta mais estar votando nos mesmos de sempre o tempo inteiro. Então, revogação dessa PEC, porque isso é um crime que não deveria ter acontecido, não foi discutido com a sociedade e ninguém em sã consciência vai ter a condição de aprovar. E um senador da República, ele tem a obrigação para com a sociedade brasileira, não é só a baiana, com a sociedade brasileira, de pedir a revogação imediata daqueles efeitos, porque aquilo ali é para destruir, você tirar recurso, congelar recursos por 20 anos é você trazer o país a um caos pelos próximos 60 anos. É uma geração inteira. Aquilo ali foi ardilosamente arquitetado por quem está sentado naquela cadeira e que não deveria, já deveria estar inclusive preso. Porque todo mundo sabe que se não fosse a cumplicidade do Congresso Nacional, o atual presidente da República era para estar encarcerado. Por tudo que ele próprio fez, à luz do dia e às escondidas à noite. Ok, candidato. Concluiu sua resposta. Vamos ao próximo tema. Segundo tema. Reforma política. Secretário, que tipo de mudança o senhor defende em relação ao sistema político e também eleitoral e com quais objetivos? Como garantir que os candidatos eleitos representem de fato as propostas e não sejam aqueles que têm mais recursos para a campanha, por exemplo? Isso afeta diretamente a mim, que tenho pouco recurso, até agora arrecadei 0 e que tenho que fazer uma campanha e na base do convencimento, tá certo? Bom, a reforma política no Brasil, ela é necessária, ela vem sendo protelada, porque todo mundo que senta na cadeira, não só na cadeira de presidente da República, mas também nas cadeiras do Congresso Nacional e do Senado, o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, que o sistema é bicameral, que depois que senta lá se acomoda e não tem compromisso de fazer a mudança. Nós precisamos acabar com a reeleição, nós precisamos ter
Um fundo de financiamento público é necessário, mas não precisa ser com tanto recurso daquele jeito que foi colocado, para ir muito recurso para poucos e poucos recursos para muitos. A gente precisa ter uma distribuição equânime. Nós precisamos ter o tempo de TV, ele tem que ser igualitário. Por que um candidato tem que ter 7 segundos para se apresentar para a sociedade e o outro tem que ter 20 porque ele fez acordos com o partido A ou partido B? Isso não é um sistema justo. Outra coisa, a gente precisa sair desse modelo de democracia representativa urgente. Eu vou apresentar o projeto de transformação da democracia para o projeto de transição democracia representativa e participativa. Nós precisamos tirar 30% dos recursos que estão hoje na mão do Congresso Nacional, dos vereadores do Brasil inteiro, dos prefeitos, dos deputados, e colocar nos conselhos de controle social. Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, Conselho Nacional de Saúde, tem que deliberar sobre 30% do recurso, ainda que a política vá ser executada pelo secretário, pelo ministro, pelo secretário municipal ou estadual. Nós temos que envolver a sociedade numa democracia participativa para cuidar dos destinos da sociedade, para que a gente tenha, inclusive, um primeiro momento de diminuição da corrupção. Porque a partir do momento que vai ser o conselho, as pessoas da cidade, voluntárias, que vão ser democraticamente eleitas, que vão ter a gestão de 30% dos recursos temáticos... O tempo encerrou, podemos o próximo tema? Que pena. Por favor, terceira pergunta, o terceiro tema, para a gente fazer a terceira pergunta. Educação. Bom, qual a avaliação que o senhor faz sobre o sistema educacional no Brasil? Como é possível ampliar o acesso, a permanência e também a qualidade do ensino no nosso país, candidato? Olha só, nós temos um saudoso baiano que criou o maior projeto de educação da América Latina, não só para o Brasil, Anísio Teixeira. Se tiver vontade política, interesse político, cobrança da sociedade, a sociedade também tem que aprender a pautar governo, a pautar Congresso, para que a gente implemente um modelo de Anísio Teixeira com educação em tempo integral, um modelo belíssimo que não dá para 2 minutos eu esmiuçar aqui, mas qualquer pessoa que tiver interesse em conhecer o projeto de Anísio Teixeira para a educação, nós já teríamos um país completamente diferente do que nós temos hoje. Nós precisamos envolver a sociedade em busca disso. Nós precisamos investir mais no ensino fundamental, nós precisamos ter mais creches. Salvador, por exemplo, é a cidade que tem menos creches entre todas as capitais. Não se investe em creche em Salvador. Então, a educação pública de qualidade, ela passa por um projeto estruturado e esse projeto já foi feito. Ele está pronto, ele só precisa ser implementado. Nós não precisamos reinventar a roda. É pegar o projeto de Anísio Teixeira, desengavetar e dizer, vamos botar para andar. Ok, o senhor concluiu sua resposta, vamos ao próximo tema. Segurança pública. Candidato, no Brasil são aproximadamente 60 mil assassinatos por ano. Queria saber quais são as propostas do senhor para a segurança pública, sobretudo aqui no Nordeste, que é uma região com maior índice de homicídios do país. Bom, primeiro a gente tem que trazer, a sociedade brasileira precisa novamente de uma reflexão profunda. Primeiro a gente tem que tirar a segurança pública apenas do colo dos secretários de segurança pública e da polícia. Nós temos que entender a segurança pública. Segurança pública é um complexo e é uma política transversal. O que tem a ver a falta de creche com violência? Tudo. O que tem a ver a falta de iluminação pública nos municípios com segurança pública? Tudo. O que tem a ver a falta de saneamento básico com violência e segurança pública? Tudo. O que tem a ver a habitação precária com segurança pública? Tudo. O que tem a ver falta de creche, escola com segurança pública? Segurança pública tem que ser olhado pelo aspecto social, pelo aspecto transversal. Não tem vara de condão, não é aumentando. A polícia precisa de investimento em inteligência na polícia. Nós precisamos de uma polícia menos letal e mais inteligente, mas tirar a segurança pública meramente do senso comum de que é um caso de polícia. Segurança pública é um caso transversal e que exige presença do Estado efetiva em todos os espaços, para que a gente consiga ter um movimento nacional em prol da segurança pública. Propostas já tem de Sistema Único de Segurança Pública, inclusive faz parte do plano de governo da candidata a presidente da República, que eu acompanho, que é Marina Silva, e que está lá, para quem quiser acompanhar, está lá no portal.
O senhor concluiu a sua resposta, vamos ao próximo tema. É a quinta pergunta que o senhor vai responder e o tema é reforma da Previdência. Bem, o governo Temer, candidato, apresentou no ano passado uma proposta de reforma da Previdência. Houve uma resposta, uma reação negativa por parte da população para essa primeira proposta. O governo recuou e não conseguiu, votar a pauta. O senhor concorda com a proposta que foi apresentada e como o senhor enxerga a questão da Previdência Pública no Brasil? Bom, aquela reforma da Previdência que eu costumo denominar de nefasta tentativa, novamente, de trazer o Brasil para o período da escravidão, período colonial, período da invasão do Brasil pelos portugueses, que nós não fomos descobertos, isso é fato, tá certo? É mais uma insanidade de quem quer agradar poucos e prejudicar milhares. Não vai contar com o meu apoio. Antes de fazer qualquer reforma da Previdência, que é necessária, a gente precisa ter uma ampla discussão com todos os segmentos e setores da sociedade, mas é preciso ter coragem para, antes disso, a gente fazer a auditoria da dívida pública. Eu vou apresentar um projeto que vai sustar o pagamento de 68% do PIB brasileiro, que vai para pagamento de dívida pública interna e externa, para se fazer uma auditoria e, ao final da auditoria, se a gente realmente tiver que pagar, então esse dinheiro vai parar numa conta judicial por um projeto meu lá no Senado, suspender o pagamento, nem banco recebe, nem governo gasta. Quando acabar ou tivermos o resultado final da auditoria, quem for o dono do dinheiro vai utilizar o dinheiro. Com tanto recurso como esse na Previdência, nós vamos ter um outro país diferente. É porque falta coragem. É muita gente comprometida, é muita gente que está lá nesse processo representativo, mas que recebe o voto do eleitor, mas trabalha em prol de quem financiou sua campanha. Por isso que eu digo para você tranquilamente, é preciso que se mexa no modelo de previdência pública, mas tem que primeiro fazer a auditoria da dívida pública. Concluiu? Concluí. Vamos ao próximo tema, candidato. É a penúltima pergunta e o senhor vai responder sobre justiça. Diga pra gente qual a avaliação que o senhor faz sobre o sistema jurídico no Brasil, O que é preciso fazer, na opinião do senhor, para que a justiça seja mais ágil e também mais eficaz? Pronto. Imagine um advogado responder uma pergunta dessa. Eu sofro na pele a falta de estrutura do judiciário baiano e brasileiro em primeira instância. A justiça brasileira precisa atuar em primeira instância. Nós precisamos de mais juízes, mais servidores, mais celeridade. Precisamos de prazos. Advogado tem prazo, promotor tem prazo, procurador tem prazo, juízes, magistrados também tem que ter prazos razoáveis. Agora, para isso, eles precisam também de estrutura. Nós precisamos de mais juízes em primeira instância e precisamos também de uma coragem para, no Poder Judiciário, instalar um sistema de controle externo. É o único poder da República que não tem controle social. E é preciso também que haja controle social no Judiciário. E nós precisamos reduzir privilégios. Então, a gente precisa ter bons desembargadores, bons ministros, óbvio que precisa. Mas é na ponta, é lá no interior, é lá na primeira instância que nós temos uma falta de estrutura, tanto da quantidade de juízes, quanto da estrutura que é dada aos juízes. E aí quem sofre? Advogados e população, que tem processos que podiam ser resolvidos com celeridade e rapidez e demoram anos, até décadas, para terem uma solução em primeira instância. Candidato, vamos agora à nossa última pergunta. Por favor, escolha o tema. Coligação. Bom, o senhor participa de uma coligação estadual e apoia também um candidato, uma candidata, a presidente da República. Quais são os seus candidatos e por que o senhor considera que eles são os melhores candidatos para governar o nosso estado e presidir o nosso país? Bom, a rede, do ponto de vista majoritário, eu, enquanto candidato a senador, não houve coligação. O partido saiu sozinho com a candidata Célia Sacramento ao governo do estado, José Itamário com vice também da rede. A gente está com uma chapa que a gente chama chapa puro sangue, tá certo? Dialogamos com vários partidos, com várias agremiações, mas fechamos a questão e nós estamos na majoritária e com candidatura única ao Senado, apesar de a gente ter duas vagas.
fizemos a decisão política de ter uma vaga só, de utilizar uma candidatura ao Senado. Nossa candidata a presidente é Marina Silva. Por que eu acho que ela é a candidata mais preparada? Primeiro porque faço parte de um projeto que é a Rede de Sustentabilidade. Conheço Marina há mais de 2 décadas. Sei que ela está se predispondo a fazer um governo de transição. Já declarou publicamente e estatutariamente no nosso partido que não é candidata à reeleição. A gente precisa de alguém que vá lá, dê sua contribuição, e Marina tem ampla capacidade de diálogo com todos os segmentos e setores da sociedade e com todos os partidos. Inclusive nós da rede estamos dizendo claramente, vamos governar o Brasil e vamos mesmo, com apoio popular, com os melhores de todos os partidos. Nós não demonizamos partido nenhum, respeitamos todos os partidos. O que nós não queremos são aquelas pessoas que têm uma vida pregressa, que não serve nem para você convidar para um batizado de boneca em sua casa. Essas pessoas não vão participar de governo nosso, em hipótese alguma. Mas não significa que em partido, todos os partidos, tem gente boa, tem quadros separados. A gente precisa acabar com esse maniqueísmo na política, que é eu sou o porreta e o outro não presta, não. Aqueles daquela agremiação que não servem, como eu falei, nem para ir para o aniversário de boneca na minha casa, não servem para ocupar cargo público. E não é só pelo aspecto ficha limpa, não. É pelo aspecto competência, capacidade, assiduidade. Porque se ter só a ficha limpa é uma obrigação moral de cada um. O tempo para esse tema, candidato, terminou. Mas o senhor tem 3 minutos, né, pelo tempo regulamentar, para as considerações finais, mais 2 minutos e 40. No total, 5 minutos e 40 segundos para as suas considerações finais a partir de agora. Por favor, candidato. Pronto. Então, eu queria dizer a você, Jonathan, e ao amigo telespectador e amiga telespectadora que está assistindo e quem está nos portais, primeiro agradecer esse espaço, dizer para vocês que é importante para a democracia que a gente faça isso em condições de igualdade. Aqui é um espaço onde todos os candidatos vão ter o mesmo tempo. Isso é salutar para a democracia. É bom porque todo mundo vai ter seu tempo para apresentar suas propostas. Primeiro dizer para vocês que nós da Rede de Sustentabilidade não achamos que nós somos melhores do que os outros. Nós somos capazes, temos quadros, somos competentes, temos uma candidata pronta para governar o país, com experiência, com apoio internacional, com apoio nacional de todas as camadas da sociedade, que infelizmente, por uma injustiça do sistema eleitoral atual, que não é justo e equilibrado, não adianta vir me dizer não é justo. E aí o que é que vai acontecer? Nós não vamos ter tempo para apresentar o nosso programa, o nosso projeto e discutir com a sociedade. Então, você, telespectador, você também vai ser prejudicado com essa forma, porque você vai acabar vendo mais de um e menos do outro. Então, sua decisão. Agora, você pode fazer a revolução. Você pode ir para os portais, você pode ir para as redes sociais, você pode ir para os sites, você pode ir para as páginas. Você tem a obrigação, porque o que está em processo de disputa eleitoral agora não é quem é o candidato mais bonito, quem é o candidato mais honesto. É que projeto de país nós temos a propor. O que a sociedade espera para esse país? Que tipo de nação? Ela vai ser uma nação soberana ou vai ser uma nação subserviente? É o capital estrangeiro que vai dominar as ações aqui no Brasil? Nós vamos ter, por exemplo, uma política que esquarteje a Petrobras. Petrobras foi violentamente roubada e por isso ela tem que acabar, o petróleo tem que ser dado para outro. Nós temos que prender quem fez as violências e roubar. E a Petrobras tem que sair mais fortalecida porque o petróleo é nosso, é soberano. Passar o pré-sal para companhias estrangeiras é ato de entreguismo, covardia, tá certo? E olhe lá se a Polícia Federal investigar, se não tiver coisa pior aí nessa entrega. Outra coisa, Polícia Federal, quando eu for senador, você policial federal, você cidadão de bem, que não tem medo da Polícia Federal, Polícia Federal vai apresentar um projeto para que a Polícia Federal seja autônoma. A Polícia Federal não pode ser vinculada a ministro da Justiça de plantão, nem do governo atual, nem do governo de Marina, nem de ninguém. A Polícia Federal tem que ter autonomia para que ela seja uma polícia investigativa e que não fique sendo uma ferramenta, um braço do governo. Ela tem que ser uma polícia da sociedade. Nós vamos criar a controladoria externa da Polícia Federal e a corregedoria externa, servidores públicos que vão ser concursados
para fazer o trabalho de corregedor externo à Polícia Federal. Isso, inclusive, é parte do projeto de segurança pública que eu defendo. Nós temos que ter uma corregedoria externa da Polícia Militar, corregedoria externa da Polícia Civil. Não pode ser um delegado, nem um agente que vai para lá atuar e passar um tempo como corregedor, porque depois até a vida dele está em risco, porque ele volta para a delegacia e depois vai atuar até com aquele cara que ele investigou e que eventualmente pode ter pedido até a demissão do cara, e lá na justiça o cara recebe a reintegração e fica a vida do delegado na berlinda. Por quê? Porque o sistema precisa ser corrigido. A Constituição brasileira, ela é uma Constituição muito bem escrita, uma Constituição cidadã, vem sendo violada aí, mas nós precisamos ter garantias. Ela é lacunosa também? É. Ela deixa muita brecha? Deixa. A culpa agora é como é que nós vamos consertar isso? Nós vamos pegar e eleger representantes que tenham capacidade de entender um regimento interno da Câmara e do Senado, que conheçam a Constituição para saber o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e que não tenham compromisso, que não estejam devendo favores àquele que lhe dá uma migalha para lhe defender. Porque o que nós temos hoje no Brasil, infelizmente, com raríssimas exceções, e isso eu não vou citar nome por uma questão ética, mas o próprio telespectador sabe, o número de pessoas que querem votar branco e nulo no Brasil, ele não é à toa, é por desestímulo, é por descrédito. Mas quem causou esse descrédito, quem causou esse desestímulo em vocês, foi aquele que teve o seu mandato sequestrado pelo poder econômico desse país. O poder econômico que diz assim, eu vou lhe financiar para você virar senador, para você virar deputado federal, mas você vai legislar em minha causa e não da sociedade. Sociedade, você faz um mise-en-scène. E você, eleitor, quando for para a urna, procure saber se é esse tipo de gente que você quer novamente no Congresso. Pesquise a vida de todo mundo. Observe o que é que eles estão propondo, observe o que fizeram quando tiveram na gestão pública, o que tiveram nos espaços de legislação. É a sua hora, a hora é agora. Eu vou dizer a vocês com veemência, parece o que eu vou dizer aqui, parece sonho, e é sonho mesmo, mas a minha eleição para o Senado Federal é uma realidade em 7 de outubro. Quem vai ser o segundo colocado, eu não sei. Candidato. Obrigado pela sua entrevista aqui no TV Notícias, uma boa sorte.